A palavra tatuagem, ela vai ser mencionada apenas uma vez na Bíblia, um único texto onde essa palavra é mencionada, que se encontra em Levítico, capítulo 19 e verso 28, que diz: "Não façam cortes em seus corpos por causa dos mortos, nem tatuagem em si mesmos." Mas eu preciso te explicar duas coisas. Primeiro, a palavra tatuagem, ela só é mencionada na Nova Versão Internacional, porque nos textos originais e nas versões mais antigas, essa palavra não existe. A palavra que existe é marca. Então, a NVI coloca essa palavra tatuagem, para que as pessoas pudessem ter uma ideia do que significa essa palavra marca. E a outra coisa que eu preciso te explicar é que você precisa entender o contexto, tá bom? O contexto vai te revelar se de fato é ou não pecado fazer tatuagem. Mas antes vamos aqui dar uma olhada nesse mesmo texto em outras versões, como por exemplo na Almeida Revista e Atualizada. Diz assim: "Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós." Agora, na Almeida Revista e Corrigida, veja o que diz: "Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós." Ou seja, havia naquela época um ritual pagão feito em homenagem aos mortos, onde as pessoas faziam cortes no seu corpo e esses cortes deixavam marcas. É sobre isso que Deus está falando nesse texto, para que o povo de Israel, que estava saindo do Egito e provavelmente participava de determinados rituais pagãos, porque eles viveram muito tempo ali e com certeza acabaram sendo influenciados pela cultura pagã daquele povo. E o que Deus estava dizendo agora era que eles não poderiam mais participar desses rituais, tá bom? Aqui não está sendo mencionado a prática de fazer tatuagem no corpo, de fazer desenhos no corpo. Apenas o que está sendo mencionado aqui é a prática de fazer marcas no corpo pelos mortos, entendeu? O que está sendo proibido aqui é o ritual pagão em homenagem aos mortos, o objetivo era fazer marcas no corpo. É apenas sobre isso que o texto está falando. Eu quero aqui trazer mais uma versão, que é a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Eu nem gosto muito dessa tradução, não está entre as minhas preferidas, por ser uma paráfrase, ou seja, apenas uma explicação do texto e não uma tradução. Mas é interessante o que diz aqui, porque diz o seguinte: "Quando chorarem a morte de alguém, não se cortem, nem façam marcas no corpo." Entendeu? Então, o texto está falando desse ritual que era praticado naquela época, quando as pessoas faziam marcas nos seus corpos. E eles faziam isso também em rituais de adoração a deuses pagãos. Então, fazer tatuagem não é pecado, Esse texto não está condenando fazer tatuagem. Entenda bem isso, tá bom? Existem aquelas pessoas que chegaram na igreja e já tinham tatuagens e muitas vezes, dependendo da comunidade onde elas fazem parte, elas têm que lidar com o preconceito de algumas pessoas, porque eu conheço bem o contexto religioso, sei como as coisas acontecem. Também existem aquelas pessoas que já estão na igreja, não têm tatuagem, mas têm interesse em fazer. E esse assunto gera dúvidas, mas espero que eu tenha te ajudado a entender, tá
tá bom? Se você vai ou não fazer tatuagem, isso é uma coisa sua. Eu só aconselho você que é solteiro, que vive com seus pais e eles não aprovam, né? Seus pais te sustentam, te bancam, não vá contra eles, tá bom? Quando você alcançar a sua liberdade e a sua independência financeira, não depender mais dos seus pais, não morar mais com eles, aí você faz a sua tatuagem, mas por enquanto não entre em atrito com seus pais, tá bom? Se você de repente já é casado, já é independente de seus pais, você precisa ver se o seu cônjuge aceita, né? Aprova isso, para que isso não venha gerar também atrito no seu relacionamento, né? Fazer tatuagem não é pecado, mas você precisa mesmo fazer, né? Você tem que levar em conta muitas outras coisas, né? Uma marca que vai ficar na sua vida para sempre, e você precisa ter realmente certeza se quer ou não fazer isso e por que você quer fazer, né? Muitas pessoas querem fazer apenas por vaidade, porque querem aparecer ou coisas do tipo. Outras pessoas querem homenagear o pai, a mãe ou o filho, coisas do tipo, tá bom? Então, veja se realmente vale a pena, se você realmente está disposto, né, a fazer isso, porque é uma marca que vai ficar em você para sempre. Mas, se você decidir fazer, não, tatuagem não é pecado.